Está no ar o Talk Boss. Fala aí, boss, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do Talk Boss, pessoal. E eu tô aqui com uma pessoa incrível, cara, incrível. Ó, ela é cantora, ela é musicista, ela é educadora, ela é criadora de conteúdo aí de muita coisa que a gente vai conversar hoje, muita coisa incrível mesmo, incrível, incrível, incrível. Estou falando de Sui. Sui, uma amiga que eu fiz, uma parceira dessa jornada. Sui, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem, Manuel. Muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse convite. Essa introdução aí você já gerou uma expectativa na galera, hein? Vamos ver se eu vou atender as expectativas. Ah, Galera da Final Boss, espero que vocês curtam. claro que vai. Bom, o pessoal já deve conhecer, para quem acompanha aí nosso programa aqui do Final Boss, já deve ter visto aí muito conteúdo da Sui que ela traz aí pra gente aí do mundo dos animes, principalmente de One Piece, que é um anime que eu sou apaixonado. Posso falar que eu sou apaixonado. Também. E a gente vai falar mais, vai conhecer dela aqui. Sui, mas pra gente começar, antes de qualquer coisa, eu quero te dar um momento para você se apresentar, contar um pouco da sua história. Para quem não te conhece, né, pro pessoal conhecer quem é a Sui, né? Contar um pouco da sua jornada para a galera. Conta aí, você tem total liberdade agora para falar. Fique à vontade. Nossa, por onde começar, né? Então, primeiramente, oi, galera da Final Voz. Eu sou a Sui, nas minhas redes sociais eu me apresento como o Meso Sui. O Meso é o meu sobrenome, então também foi uma brincadeirinha, né, que eu fiz de fazer como acontece no Japão, geralmente, a chamada dos nomes, né, que é falar o sobrenome antes e depois do nome. Vocês devem ter notado isso em alguns animes, né, que os animes a gente fala o nome, o sobrenome do personagem antes e depois o nome. Então, o Meso Sui é como vocês podem me encontrar nas diversas redes sociais. E, cara, eu sou apaixonada por produzir conteúdos pelo audiovisual. É até uma coisa engraçada, assim, porque esse ano foi o primeiro ano que eu comecei a acompanhar o mangá de One Piece, que é a minha obra favorita. E anos anteriores a galera me pedia, né, pra acompanhar, pra poder comentar e tudo mais. Eu falava, gente, mas eu sou apaixonada pelo audiovisual, pelo vídeo. Então eu gosto de ver quando tá animado, quando tá no anime, né? Então há muitos anos eu venho já trabalhando com isso. Eu tinha uma vontade, inclusive, lá quando eu era, assim, bem novinha, 12, 13 anos, de trabalhar em uma determinada emissora de TV que era focada em música. Então, um pouquinho, talvez, o que a gente fale aqui hoje seja isso, né? Essa jornada minha que começa na produção de conteúdo com música, me leva aí nas nuances dos animes, né? E acaba chegando no produto que eu faço hoje nas redes sociais, que é falar de animes, falar de curiosidades. Eu sou apaixonada por animes também, então eu sempre falo e trago as curiosidades de uma forma que eu gostaria de receber, né, que eu gostaria de acompanhar nas redes sociais. Então, tenho muitas inspirações aí em outros produtores de conteúdo que, né, eu admiro. E espero que vocês, né, se puderem ir lá conferir meu conteúdo, possam gostar também, possam se divertir, porque acho que é sobre isso, né? Sobre a gente se entreter, sobre se a gente gostar de uma obra e a gente poder se conectar. A rede social, a internet, ela possibilitou isso, né? Por exemplo, conheço o Manuel, conheço o pessoal da Final Boss graças a isso, graças a essa conexão que foi possível, e a gente cria amizades muito legais. Não, realmente, pessoal, para você que não sabe, a Sui, ela tem, além de ter a página dela, que é o Meisso Sui, essa página aí que eu tô deixando para vocês aí, o arroba, também tem as páginas que ela também cria conteúdo e tem parceria, como o Animes Captors, que é uma parceria que você faz parte, e o One Piece Brasil também, que é uma página incrível, que fala focado totalmente em One Piece. E além também de ser parceiro aqui do canal, aqui do Final Boss, que é um Exatamente. privilégio muito, muito bacana de ter aqui. Mas vamos falar para a galera assim. Eu sei que toda a trajetória tem todo aquele processo de construção, aquele processo de você se descobrir e falar, cara, eu vou fazer isso, eu vou seguir para esse caminho, né? Como eu apresentei você aqui inicialmente, você é da área da educação, né? Mas em que momento que você se descobriu como criadora? Antes desse processo de educação? Ou foi durante ali o processo que você falou, cara, por que não fazer isso? Por que não seguir por esse caminho? Nossa, eu acho que as coisas se intercalam, Manuel, porque assim, na época da escola, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, eu estava estudando, aí tinha alguém que tinha um pouco mais de dificuldade, era eu ali do lado já.
posso te ajudar, né? Quem sabe se eu te explicar, você pode entender, pode, né, melhorar aí o seu conhecimento sobre isso, ou até uma outra forma, né, que você não tinha visto ainda. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, eu falo que a educação sempre esteve comigo, né? De alguma forma, eu sempre gostei de educar. Aí, eu estudava numa escola que eles tinham um projeto, eu não sei se existe ainda hoje em São Paulo, que na verdade eu estudei em São Paulo, hoje eu moro Uhum. em Curitiba, né? Mas toda a minha linha de fundamental, ensino médio foi em São Paulo. E tinha um projeto lá que chamava Amigos da Escola. E a ideia do Amigos da Escola era que você, no contraturno, desse aula de alguma coisa, né? Para que você, inclusive, depois pudesse ter mais chances na faculdade pública e tudo mais. Era meio que uma soma, assim, né, de projeto. E eu fazia isso. Eu dava aulas de violão no contraturno, né? E eu adorava aquilo, estar ali com a galera, ensinando a galera. Então, isso da educação já vinha comigo, só que a minha formação não é exatamente começa, né, na área educacional. Eu me formei em ciências contábeis, eu sou bacharel em ciências contábeis, fiz Caraca. especialização na área tributária, atuei assim um pouco na área, mas depois, quando eu estava já atuando, né, no escritório de contabilidade, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa franquia educacional. Na verdade, para desenvolver do zero um projeto de franquia educacional e tudo mais, que hoje já vai para outras linhas. E só que nesse tempo, né, que eu já estava estudando e que daí eu já estava, né, nessa linha de entrada educacional, eu já fazia conteúdo. Então, por isso que eu falo que as coisas se intercalam. Na época que eu estava na escola, eu já gostava de ajudar as pessoas, já gostava de educar, né? Eu acho que a educação sempre esteve em mim, mas eu sempre gostei muito de comunicação, tanto que eu queria fazer rádio e televisão. A faculdade dos meus sonhos era rádio e televisão, porque eu queria trabalhar numa determinada emissora. E eu era apaixonada por música também. Então, você vê, a educação, eu ensinava violão, né? Porque eu queria estar ali, educação, música e tal. E aí, em casa, nas primeiras câmeras digitais que saíram, a gente já gravava algumas cenas para fazer espécies de clipes. Então, até tem uns arquivos muito, muito antigos que a gente fazia brincando com as crianças e tal. E naquela época eu já estava envolvida com audiovisual. Depois, aí eu fui morar no Japão, morei 7 anos no Japão. Depois, quando eu Caraca. estava no Japão, que começou, foi a era YouTube. Começou a era YouTube, e aí me deu aquela vontade de, vamos ver se eu faço um canal, como é que será isso? É porque naquela época era só realmente quem tinha uns equipamentos legais, quem tinha uns programas de edição legais, então dava um certo receio de você entrar naquela seara, sabe? Para você também fazer produção de conteúdo. Mas eu dei uma arriscada e foi assim que eu comecei no YouTube, em 2011. Então, você pode ver assim que as coisas vão indo, educação, música, comunicação. Tudo ali próximo, né? Os Uhum. segmentos ali se entrelaçam, querendo ou não. Eu acho que o criador de conteúdo, pelo menos a grande massa, ela acaba sendo um educador, né? Porque você está passando uma informação, Exato. você faz um estudo disso para poder passar de uma forma mais fiel e mais íntegra, né, para quem está acompanhando. Exatamente. Isso E eu é acho que tem uma verdade. coisa muito legal nisso que você falou, Manuel, porque muitas pessoas perguntam assim, como que você chegou nesse tanto de números, né? E que é os números assim que tem um orgulho, né, de ter atingido, de ter chegado hoje. Mas eu vejo muito mais assim pelo qual é a imagem. Quando me perguntam, né, como é que eu faço para fazer um canal, fazer um perfil e chegar nesses números? Eu sempre pergunto à pessoa, mas peraí, qual é a imagem que você quer construir? Porque eu parti disso. Eu queria construir uma imagem de as pessoas me reconhecessem por, puxa, você traz informação sobre aquilo, né? E o quanto de pesquisa que a gente faz para chegar num vídeo de 1 minuto, por exemplo, né? Para confirmar se a informação tá certa, para passar a informação. Eu me preocupo muito com isso, porque eu sei que as pessoas vão assistir os meus vídeos com a imagem que eu quis construir e vão acreditar naquilo assim até o fim. Se alguma outra pessoa disser, não, não é essa informação, mas foi a Sui que falou, né? Então, assim, eu acredito porque ela sempre passa a informação correta. Então, tem muito disso. Quando me perguntam sobre essa construção, eu falo, não, mas primeiro pense, qual é a imagem que você quer construir? É de fidelidade em relação à informação que você passa? Então, é por aí que você tem que começar, porque os números vão ser uma consequência das pessoas que vão te assistir e te acompanhar, né? Isso é verdade. Falando isso, né, sobre a questão de você entender o que você quer, o que você quer mostrar através. Uma das coisas que foi o foco principal do Final Boss que hoje eu vejo concretizado é essa questão de dar oportunidade, de ter parceiros, de dar oportunidade para quem quer estar no mercado, para quem quer aparecer, né? Para os pequenos, que nem quando eu não conhecia o seu perfil até então, né? Eu conheci o perfil da Anime Scapper. Cara, eu lembro que vocês estavam começando, era muito recente, assim, era muito novinho, né? E aí depois que eu vi os perfis lá, eu vi que tinha você, que já tinha uma estrada, tinha mais algumas meninas que já tinham uma estrada, mas tinha algumas que estavam começando.
E aí eu olhei e falei, cara, você vê potencial, né? Quando você Uhum. olha para algum projeto assim, você vê. E isso era uma coisa que, porque é aquele negócio que você falou, né? A gente quer fazer algo que ninguém fez por nós, né? Então, assim, lá quando eu comecei, ou quando eu quis começar um canal, você vê que é uma resistência, né? Você não tem, às vezes, muitas vezes, um apoio, uma ajuda. E aí você fala, não, tá bom, mas quando eu estiver lá, eu não posso esquecer de fazer aquilo que não fizeram por mim, que é o quê? Ajudar, né? Então eu falo sempre aqui no canal, sempre, às vezes as pessoas mandam direct, oh, pode me dar uma força, pode me ajudar, pode me dar um direcionamento. Eu vou lá, chamo, troco ideia, mando, passo meu WhatsApp, falo, me chama lá no WhatsApp, vamos conversar. Porque eu acho que esse que é o caminho, né? É sempre esse negócio que você falou. Focar no que você quer, o que você quer mostrar com o seu projeto, o que você quer mostrar com o seu canal, com o seu, né? Seja um Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube, seja o que for, a rede que você for estar, o que você quer mostrar, né? E a gente vê que realmente os números são consequências. Eu vejo assim, cara, esses últimos meses a gente tem entrado numa crescente que eu tenho me surpreendido, Que porque legal. a gente tá, porque assim, a gente tem o canal desde 2017, mas começou mesmo a dar essa bomba, crescer mesmo do ano passado para cá, né? Começou a dar essa, que eu comecei a falar, caraca, tá começando a acontecer. E às vezes eu falo, se eu tivesse desistido naquele momento que eu fiquei, será que vai? Será que vai dar certo? Pô, mas não tá dando certo, sabe? Ah, às vezes eu ganho um seguidor, mas eu já perdi 5. Então eu falo, primeira coisa, não pode desanimar, né? Tem que acreditar Exato. que, tipo assim, é uma coisa que eu aprendi, você tem que dar valor para quem tá com você, não para quem você perde. A gente tem essa cultura, né? Infelizmente, aqui De no olhar para o Brasil, copo meio vazio, né? sim, a gente perde um inscrito, a gente ganha 5, a gente fica preocupado com aquele um que foi embora. A gente fala, caraca, por que será que ele parou de me seguir? E não sei o quê. E a gente não valoriza os 5 que entraram, né? Fala, não, eu tenho que criar Exatamente. conteúdo porque entraram mais 5, né? Não, mas é Então, isso que você está falando, primeiro, né, isso que vocês fazem de abrir essas portas, de dar as oportunidades, né, para quem vocês veem potencial, sensacional. A gente falou disso, acho que do primeiro momento em que a gente, né, se conectou, trocou uma ideia, fez aí uma conferência, mas isso é muito importante, porque faz parte também de construir uma comunidade que você acredita, verdade. né? Eu falo muito pro pessoal assim, puxa, se vocês gostam bastante, né, de um determinado produtor de conteúdo, vai lá, dá uma força para ele, porque acontecem essas nuances enquanto você está produzindo conteúdo. De ser muito difícil no começo, de não dar view, de não ter inscrito. Então, aquele pouquinho que as pessoas fazem, que é de ir lá assistir o vídeo, ir lá deixar um coraçãozinho, ir lá deixar um comentário, isso tanto ajuda o produtor de conteúdo em relação ao algoritmo das redes sociais, que vão entregando mais, que vão ajudando aquele produtor a crescer, quanto também com o psicológico, né, da pessoa que puxa, tem alguém aqui por mim, né? Tem um novo inscrito, tem mais pessoas vendo meu conteúdo, então eu vou continuar. E isso também acontece nessa mesma linha, né, que eu falei, das pessoas me perguntarem assim, tá, mas como é que faz para crescer em 3 meses? Tipo assim, não existe hoje uma fórmula para você Não. crescer. E algumas que vendem como fórmula, às vezes são muito ruins. É um crescimento assim que depois ele não é sustentável. Então eu até falo, gente, o negócio, é isso que o Manuel falou, é não desistir. Porque eu faço conteúdo para a internet desde 2011 e nisso foram canais e perfis que não deram certo, que bateu aquela vontade de não vou mais fazer conteúdo, mas eu continuei e pensei, não, em algum momento eu vou encontrar o público que quer me ouvir, que vai se conectar comigo e que vai dar tudo certo. Então, é isso, é a persistência. E tem uma outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas não enxergam no primeiro momento. Aquilo vai se tornar, mesmo que ainda não te dê um dinheiro, uma parte do teu trabalho. Então você tem que gostar daquilo que você tá fazendo. Senão vai chegar, tipo assim, no primeiro mês, no final do primeiro mês, você vai estar cansado. Você não vai conseguir falar sobre aquilo porque aquilo vai estar te desgastando. Você vai estar fazendo só em busca de um número, em busca de uma coisa que não é algo que vai fazer parte de você. Então eu sempre falo, esse negócio do qual é a imagem que você quer passar, que tipo de conteúdo você quer falar, é isso que vai te dar esse impulso para você continuar, porque você vai fazer com vontade. Então, eu faço muito conteúdo, né, hoje em dia, mas tudo que eu faço, eu falo, meu, acabei de fazer esse review aqui, foi sensacional, né? Porque eu contei como eu me senti e tudo mais, mas eu curti muito fazer isso. Então você tem que curtir fazer, porque esse trabalho vai se tornar uma parte de você e você vai ter que estar ali no dia a dia lidando com isso. Sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa que às vezes, infelizmente, vai acontecer. Tem que ter um pouquinho de resiliência, essa palavra é um pouquinho difícil, né, pra gente usar aqui agora, mas vai acontecer de ter um
entre 100 comentários legais que vai ser um haterzinho, que vai falar do teu conteúdo, que vai criticar o teu conteúdo de alguma forma. E se você não tiver tudo isso que eu falei, né, tá segurando no conteúdo que você gosta, numa imagem que você quer construir, aquela uma pessoa vai te destruir. Isso é verdade. A realidade. Isso é verdade. Essa questão dos haters aí, apareceram já alguns, mano, já teve gente que quis me processar, já teve várias conversas aí, mas, Nossa, assim, cara, a internet, infelizmente, tem uma galera tóxica, assim, infelizmente, que a gente tem que estar sempre tentando afastar. se blindar dessas pessoas. A verdade é essa, a verdade. Meu, a gente tem que se apoiar sempre nas coisas boas, eu acho que essa que é a grande questão, né? E você estava falando de um ponto, né? Quando você falou de você querer fazer e não se importar mas já tem fulano que faz. Mano, não quer dizer que porque tem o fulano que faz, que todo mundo vai seguir esse fulano. Sempre a gente vai ter nosso público. É que nem eu falo assim, no começo eu tive muita resistência, porque tem já o Omelete, tem o Ei Nerd, tem o Jovem Nerd. E aí você fica, vou fazer só mais uma página. E eu falei, não vou fazer, mas eu vou fazer a minha página, a página do Final Aham. Boss. Eu vou mostrar o que talvez essas páginas não mostrem. E, cara, eu acho que a coisa mais gratificante para mim é quando às vezes eu faço uma postagem primeiro que todas essas páginas, sabe? De às vezes uma notícia, algo, e aí eu falo que isso que me motiva, sabe? Porque assim, eu falo, caraca, quer dizer que eu tava mais atento que os caras eles já ganham dinheiro com isso, eles já, sabe, eles já estão lá no mercado, e eu fui conseguir fazer uma postagem ali, e aí eu falo, que legal, e aí às vezes eu vejo que depois, tudo bem, os caras sempre fazem a postagem sim, só que eu vejo que eu consegui atender meu público, talvez de uma forma mais emergencial, sobre um assunto que precisava ser visto ali na hora, que nem tem coisas que eu Que posto que eu legal. vejo a galera curtindo assim, arregaçando, eu falo assim, nossa, cara, eu pensei que isso aqui não ia dar em nada. Você só joga lá e fala assim, Acontece muito isso. vamos ver a reação aqui. Mas é muito gratificante assim. Eu tenho me posicionado mais em cima dessas questões. Mas voltando aqui para a Sui. Sui, vamos falar um pouco sobre essas páginas parceiras que você faz parte hoje, Legal. né? Vamos começar aí, eu acho que a mais antiga que você tá, antes do Anime Scepter, já era o One Piece Brasil, né? Vamos falar um pouco Isso. sobre o One Piece Brasil, cara. Eu acompanho já há um tempo o One Piece Brasil. São Sei, maravilhosos. sei que é uma página incrível, incrível, cara. É uma página incrível. E conta pra nós como foi esse processo, quando que chegou esse convite para você fazer parte, se você já estava desde o início. Conta pra nós. Não estava desde o início, não. Quando eu entrei, a página já era bem grande, né? O que aconteceu foi que eu já seguia a página, né? Já compartilhava os conteúdos por conta, né? De falar da minha obra favorita. Isso é uma página, assim, que tem bastante informação antes das coisas saírem nas outras páginas, nos outros blogs. Eles estão sempre muito ligados ali. E é uma informação, assim, que eu tenho certeza que quando tá postado ali, eu posso confiar. Então, é isso, de novo, né? É você confiar na informação e você seguir aquele produtor de conteúdo por conta disso. E teve um vídeo que eu fiz uma dublagem, né? Falando de como é o universo de One Piece de uma forma bem engraçada. E esse vídeo, tipo, bombou numa rede social, né? E a galera de lá, da One Piece Brasil, viu e, inclusive, repostou esse vídeo na página. E aí, depois eu tava, né, curtindo lá uns conteúdos, repostando, o dono da página, que é o Diniz, né, me chamou na DM e falou, você produz um conteúdo muito legal e tal, né, eu tô procurando, né, administradores aqui pra também serem colaboradores, e queria te fazer esse convite. Aí eu fiquei super lisonjeada, né, porque a galera que produz conteúdo lá é uma galera que entende muito, né, da página, então eu ia fazer parte desse grupo. Eu acho que isso foi em 2021, eu acho que foi em maio de 2021, se eu não me engano. Então, quase ali para fechar 2 anos, acho que na página, praticamente. E desde então tem sido uma caminhada muito incrível. Quem não conhece essa página, ela é a maior página que fala de One Piece no Brasil, né? É a One Underline Piece Underline Brasil Underline. E lá, nós somos em vários admins espalhados pelo Brasil, então cada um tem meio que uma especialidade, né? E um jeito de falar de One Piece. Então, acho que isso é muito legal. Tem a galera que é mais especializada em meme, tem a galera que é mais especializada em notícia, tem a galera que é mais especializada em fazer essas dublagens, essas brincadeirinhas, né, com conteúdo. Então, eu acho essas nuances muito legais de trocar. A gente tá sempre trocando muita ideia sobre o universo de One Piece, sobre teorias, sobre coisas que a gente, né, pode trazer ali pra página. E é um pessoal
que cria uma comunidade muito positiva. Então, é muito bom, né, estar ali com eles, que a gente está sempre pensando nisso, em como fazer isso crescer cada vez mais, fazer também os fãs de One Piece conhecerem cada vez mais informações. E eu só tenho a dizer para vocês, sigam lá. Se vocês não conhecem a obra ainda, sigam, porque isso vai ajudar muito vocês a conhecerem a obra. Se você já conhece a obra, segue para você ficar informado sobre tudo. Se é apaixonado pela obra, ó, é a tua casa lá. Isso é verdade. A página é incrível deles mesmo lá, eu sempre acompanho, tem algumas coisas que eu até reposto. Hoje mesmo eu repostei uma notícia lá, né, sobre a questão do live action, que a gente vai falar um pouco dele depois, Sim. a gente vai falar um pouquinho dele depois, mas agora fala um pouco também do Anime Capture, né, como foi esse processo, de você entrar no projeto, da Anitta, né, que é a criadora A idealizadora. idealizadora do projeto. Conta aí pra nós aí também. Ah, massa. Então, Animes Captors, eu recebi o convite da Késia, que ela também faz parte lá da One Piece Brasil, né? Então a gente já trocava ideias, mensagens ali. E foi um momento, inclusive, que eu falo assim, gente, eu tenho uma agenda que cada dia eu tenho uma produção de conteúdo, cada dia eu tenho uma coisa para fazer e eu ainda trabalho, né? E aí, quando chegou esse convite, era uma época que eu tava assim, cheia de coisas para fazer na agenda e pensando, será que eu vou dar conta, né, de estar em mais uma página, em mais um lugar produzindo conteúdo? Porque quando eu entro com uma responsabilidade. Se eu vou ter um dia da semana que eu vou postar, se vai ter um determinado conteúdo, eu vou fazer com qualidade, porque é sempre assim. Você tá produzindo na tua página, né, e você tem uma qualidade, você é convidado para uma outra página, você tem que levar essa mesma qualidade para lá, porque você tá desenvolvendo mais a sua imagem, né? Não é tipo assim, vou aceitar várias parcerias, vou fazer tudo meia boca. Não, vou fazer um negócio, né, igual a gente tem a parceria aqui, eu vou fazer um negócio para entregar para Final Boss, eu monto um roteirinho, né, eu faço tudo muito bonitinho para entregar um conteúdo de qualidade. Só que quando a Kézia me contou qual era o propósito da página, que Animes Captors é uma junção de 7 mulheres que falam do universo geek otaku. Então, nós temos lá cosplayers, nós temos cosmakers, prop makers, gamers, ilustradores, né? Ilustradoras, né, no caso, né? Que são as meninas, as produtoras de conteúdo, né? E esse era o propósito, né, da página, trazer mais visibilidade para as mulheres falarem desse conteúdo, porque a gente tem, assim, acho que hoje muito pulverizado, né, isso. Tem-se uma ideia de que quem fala mais de anime são os meninos, né, tem mais canais, os canais são maiores, então ali a gente geraria uma força conjunta. Eu falei, cara, esse projeto é maravilhoso, mesmo que eu não tenha tempo, eu vou arranjar um tempo agora na minha agenda para fazer parte disso, porque isso aqui é lindo, isso aqui vai crescer, isso daqui vai ser referência no Brasil que está no mundo, né? Estamos aí nessa luta para fazer crescer. Então, eu não me lembro exatamente da data, mas eu lembro que assim que eu soube qual era o propósito, eu já topei, a gente já começou esses trabalhos. Aí cada dia uma das meninas posta um tipo de conteúdo, né? Então a gente tem essa liberdade lá, a Anitta, que é a idealizadora, é um amorzinho de gente, inclusive agora ela faz parte da One Piece Brasil também. E ela tá sempre ali motivando a gente, né? Porque todas nós temos uma agenda corridíssima, ela tá sempre motivando a gente e estamos aí crescendo. Não, eu vejo, eu acompanho lá, falar pra você, foi incrível assim, que eu conversei com vocês lá. Cara, quando eu pensei, vou chamar, eu ainda fiquei meio resistente no começo. Falei, e aí, será que eu chamo, não chamo? Porque assim, a gente sabe como que a internet funciona e a gente fica com medo de repente, como as pessoas reagem a um convite. Eu até falo por experiência, né? Às vezes eu convidei outras pessoas e às vezes recebi uma resposta em que eu fiquei, caraca, precisava disso, né? Não precisava ser tão assim, né? Tão ignorante ou talvez tão ríspido, né? Mas tudo bem, né? Que Mas triste. com vocês realmente foi um tiro assim, certeiro, assim, que, cara, eu lembro quando eu falei com vocês assim, cara, eu falei, cara, eu arrumei, cara. Assim, porque assim, eu sempre quis ter mulheres no canal falando de conteúdo, porque essa mesma coisa que a Anitta enxergou, eu também enxergava. Falo, pô, eu sempre falo, né? Eu cresci jogando videogame com as minhas primas que tinham videogame, não era nem eu, sabe? Eu ia na casa das minhas primas jogar videogame. Então, eu cresci nesse negócio e, tipo assim, eu não tinha essa discriminação de achar que, não, videogame é só para homem, anime é só para homem. Não, eu nunca tive essas coisas, por quê? Porque eu cresci num ambiente que eu tinha minhas primas que viviam nesse, sabe? De gostar dos filmes, que nem o mundo de Harry Potter, quem me apresentou foi uma tia minha, que é a mãe das minhas primas. Então, tudo sempre foi pro lado assim. Então eu sempre cresci entendendo que era a mesma coisa para todo mundo. Eu não tinha esse negócio de falar assim, não, isso aqui é para nós, homens,
e aquilo é para as meninas. Não, tipo, a gente não tinha eu não tinha essa coisa. Então, então quando a gente vê, eu falava, cara, mas aí eu sempre olhava pro Final Boss e falava, meu, eu preciso de ter mulheres no Final Boss, porque eu não quero ser mais um canal de homem. É um hétero homem falando lá. Não, eu quero ter pessoas, eu quero ter diversidade de pessoas falando aqui, podendo falar, sabe? Podendo, que nem, pô, a parceria que eu fiz recente com a Fiorin e com a Babi, que elas estão falando, elas assumiram um quadro aqui no canal, que é o Meu Querido Dorama. Cara, isso pra mim foi sensacional, de ter elas falando de Dorama. Cara, isso pra mim é incrível. E eu quero cada vez mais ter mais parceiros e mais pessoas aqui que quiserem mostrar, aparecer, mostrar o seu produto, seu material. Tem espaço aqui no Final Boss, pode ter certeza disso. Ai, que legal. E é isso. Mas, pessoal, e aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para quem continua, para quem nos acompanhou aí na TV, ou para quem está assistindo aqui, não sabe o que aconteceu. Não, a gente deu só aquele corte assim, porque foi só um cortezinho para o nosso programa do Final Boss. Se você não acompanha, nos acompanha aí. Ó, nós temos as reprises aqui no YouTube, mas também a gente passa lá na baita conteúdo da Yellow TV. Pesquisa aí na sua cidade, aonde está, mas eu sei que está na TV a cabo, seja em qualquer lugar do Brasil, a gente está passando, galera. Em qualquer lugar você pode ver a gente. E se você não conseguir ter esse acesso, a gente reprisa aqui especialmente para você, porque a gente ama você, boys. A gente faz o melhor por vocês. Isso aí. Vamos aqui, já aproveitando que a gente voltou, eu quero ir para um quadro, que nós temos um quadro aqui no Talk Boss. A gente fala que tem um quadro dentro de um quadro, né? É o quadro dentro do quadro. Que é coisas que amo ou odeio. Então, vai lá pra vinheta! Bora lá, bora lá! Eu vou te fazer pergunta e você tem que me falar com a seguinte resposta: se você ama ou se você odeia. Meio termo não pode? Eu acho que. Eu não sei, eu acho que eu peguei só um polêmico aqui. Eu acho que o resto não vai ser tão polêmico. Mas o primeiro que eu quero falar aqui: você ama ou odeia Spy vs Family? Eu amo! Ai, eu acho uma fofura! Eu fiquei apaixonada pelo anime. Eu não conhecia ainda o mangá, né? Eu vi muito ali a galera falando, mas eu fiquei apaixonada. Eu amo. Cara, nem me fala assim. Eu assisti ele esses dias, né? Porque, tipo assim, na verdade eu tinha começado a assistir assim que lançou, eu assisti só o primeiro episódio. E aí eu entrei numa vibe meio Marvel, que eu gosto de maratonar. Não, Marvel não, acho que Netflix começou com isso, que é maratonar, né? Lançava uma temporada cheia e você maratona. Eu entrei nessa vibe. Eu acho que eu cansei de ficar esperando um episódio. Até o One Piece mesmo, às vezes eu espero sair 5 episódios, aí eu vou lá e maratono. Eu amo. Saiu um episódio. Aí eu peguei ele pra assistir, cara, é muito incrível. Meu, É muito da hora. nossa, assim, é apaixonante, é apaixonante. É. A trilha, as aberturas e encerramentos, cara, é muito apaixonante. É um desenho muito E os apaixonante. personagens, né? Eles te envolvem, às vezes fala, ai, quero abraçar todo mundo. É muito bom, é muito bom. Eu não sei qual que vai ser o desfecho disso tudo, mas é muito bom. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Mais uma coisa, agora vamos para a próxima. Você, Sui, ama ou odeia Sword Art Online? Tem uma opção de eu não conheço ainda. Eu não Como assisti ainda, assim? Manuel. Eu não assisti. Ah, Tem vários animes que, assim, inclusive os animes que eu assisto, se são não animes que a assistiu, galera vai me indicando. não assistiu porque é Então, ruim. Não, não tô é porque eu brincando, tô realmente não brincando. conheço ainda. Eu não assisti, preciso assistir, tá na minha listinha, viu? Por que que eu vou te explicar por que que eu separei ele. Porque assim, ó, eu sou apaixonado por Sword Art Online. Você ama? Que a internet me male, que vocês me malhem, pessoal, não tô nem aí. Eu gosto muito, assim, eu lembro na época que saiu, cara, nossa, eu me apaixonei mesmo, comprei até os mangás, eu sou muito apaixonado pelo Sword Art Online. Mas só que na internet, mano, ele é um anime muito criticado. Existe uma divisão gigantesca no Sabia disso meio. não. Existe Sabia disso não. uma divisão no meio dos otakus, da galera que curte e da galera que odeia. Fala assim, muito mal. Eu sei que ele perdeu um pouco o ritmo nas demais temporadas, né? A primeira é a melhor. Isso eu posso dizer para você. Talvez você acabe se apaixonando também, ou gostando por conta da primeira temporada. Mas as demais elas perdem um pouco o ritmo, porque talvez ele fique querendo repetir a mesma receita, talvez.
Mas mesmo assim é Hum. bom, mesmo assim é boa. É boa, mas como a Sui não assistiu, Assistirei e aí depois te direi se eu amei ou se eu odiei. fica Não é aí. difícil de eu odiar alguma coisa, viu? Ah, eu não sei, mano. Sei lá. Eu não lembro de algum anime que eu assisti que eu não gostei, mas tudo bem. Então, é isso. Bora lá, então. Próximo. Ah, essa aqui eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá. Sui, você ama ou odeia Ataque, Ataque One Titan, ou Ataque dos Titãs, ou Shingeki Shingeki no no Kyojin? Kyojin. É. Então, eu não posso Hum, falar que eu odeio, porque eu não assisti. caraca! E eu não vou te explicar o porquê que eu não assisti. A galera me pede muito pra assistir esse anime. Só que eu tenho uma séria dificuldade de ver algumas coisas com violência extrema. Ah, entendeu. E Attack on Titan foi um anime que 2 vezes eu já tentei assistir. Eu não consigo passar dos primeiros episódios. Nem é, assim, por conta das cenas, mas é por conta das expressões. Falo, gente, mas como é que esse menino tá vendo a mãe dele passando por... Não, eu não vou assistir isso aqui não, que eu não vou aguentar. Eu vou chorar, eu não vou querer olhar pra tela. Então, eu não assisti, mas eu não vou dizer, assim, que eu não gosto. Porque o meu namorado, ele faz muito conteúdo de Attack on Titan. O canal dele é muito conhecido, né? Por conta de Uhum. conteúdo de Attack on Titan. E ele já me contou toda a história por trás. Ele falou assim: como você não vai ver? Eu vou te contar o quão bom é essa história. Então ele já me contou praticamente tudo que acontece, do começo ao fim, inclusive sem o final, sem as coisas, né? Que a galera cobrava e tal, o final. Sem ter visto, porque eu realmente não aguento assistir alguns determinados animes. Então, eu posso dizer que eu amo sem ter visto. De tabela ali dá pra dizer eu amo, né? De Aham, tabela. Mas falando um pouco assim, assim, experiência minha, né? Eu também conheci o. Eu lembro, eu conheci bem no começo também. A Attack on Titan foi o que eu conheci no começo. Até porque, assim, foi na época que eu comecei a ir muito para Liberdade, né? Eu acho que você deve conhecer a Liberdade aqui de São Paulo. aham, É o amo. bairro ali que tem muito desses, né? Tem o Shop Sogo. Eu tinha um pessoal que eu conhecia ali que vendia mangás e animes, né? DVD de anime. E a galera me indicou na época, cara, assim, a experiência, assim, eu sei que tem essa questão do terror, é um terror psicológico, né? Que, É cara, isso. mexe muito com você se você não tiver. Primeiro, estômago é complicado, tem que ter estômago para assistir, algumas cenas tem que ter Uhum, estômago. eu não E, tenho. e ele te envolve muito, eu gostei muito, eu lembro, eu achei muito revolucionário. Porque eu lembro que nessa época a gente estava muito preso ainda aos animes, a geração antiga, né, dos anos 90 ali, que era Aham, Dragon Ball, o próprio Naruto. O Naruto ele pode ser novo, mas ele é antigo, ele não é tão novo aham, assim. O uhum. próprio One Piece também, ele parece novo, mas ele não é novo, ele é antigo. Então, Tem assim, estrada. essa galera que tinha ali a marca, os Cavaleiros Zodíacos, era essa geração que nós conhecíamos, né? Mais. E aí, Uhum. quando a Taikan Titan chega, o Ataque Titã, Shingeki no Kyojin, quando chega, eles arrastam uma nova geração inteira de otakus, né? E eu lembro que, meu, quando saiu esse anime, eu lembro que era uma febre, assim, que se eu via pessoas falando sobre, que você nem sabia que a pessoa curtia anime, você fala, você gosta de anime? Mas nunca tinha conversado sobre Trouxe, isso. né, um novo público para Então os trouxe animes. uma. E aí abriu portas para diversos outros, como Demon Slayer, como aquele Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, Cara, amo. esses animes que estão, nossa, estão estourados aí no mercado. Mas é isso, pessoal. Esse aí foi o nosso quadro aí. Coisas que amo, odeio. E Passei. tá aí as respostas. Tá aí as respostas. E vamos cobrar aquela outra, hein? Vamos cobrar aquela outra. Mas bora aqui, voltando para o nosso bate-papo, vamos falar um pouco mais sobre. é, Primeiro, acho que antes de a gente falar sobre o que eu separei aqui, vamos aproveitar, pessoal, aqui, vamos parabenizar a Sui, porque a Sui, ela conseguiu a sua primeira placa do YouTube, gente. Tá ali atrás, ali, vocês estão vendo ali, ó. Tá Gente, meio branquinha ali, mas ela tá ali, ó. Tá aqui, ó. cara, que incrível, Sui. Parabéns mesmo por essa conquista aí do seu canal. Pessoal, para quem Nada. a gente já deixou aquele gostinho, vai lá conferir. A Sui não tem só um canal, tá? Para vocês que acham que é só um canal que ela tem mais de um. E o outro canal, inclusive, é de covers. Galera, Sui, conta pra nós. Cara, eu já contei, né, que eu sou um amante, a galera que sabe que eu sou da música, eu comecei através da música, o canal começou por conta da música,
Eu também vim com um projeto de orquestra, foi a Orquestra Final Boss, e depois surgiu o Final Boss. Então, tudo meio que Inclusive, que trabalho lindo, viu? foi uma... Obrigado, obrigado. E conta pra nós, cara, seus covers aí, que já tá fazendo sucesso no programa lá, principalmente. Já coloquei aí, ó, o episódio que saiu essa semana, se não me engano, passada. Saiu lá com a Sui cantando lá. Olha só! Ah, então, assim, como eu comentei, né, no comecinho aqui do nosso bate-papo, eu sempre fui muito apaixonada por música. Então, eu queria, de alguma forma, que eu pudesse ter a música na minha vida, seja trabalhar diretamente com a música, seja, né, um hobby. E eu comecei no YouTube com um canal de música que não era exatamente tocando música. Como eu tinha uma vontade de trabalhar numa determinada emissora e falava, né, sobre música e tudo mais, eu treinei muito tempo, né? Eu falo pra galera, nossa, isso de eu falar mais livremente, né, me comunicar assim, vem de muito tempo. Desde os 12 anos de idade eu treino na frente do espelho para ser uma VJ. Eu queria muito ser uma VJ. E aí eu ia atrás, nessa época nem tinha essa expansão de internet que a gente tem. Então, eu ia na Lan House, em sites muito, muito, muito restritos para poder pegar informação de banda, para poder ficar sabendo como é que era a vida do artista, como é que eram os álbuns, para poder criar esse meu portfólio, né? E um dia, quem sabe, trabalhar assim. E quando eu fui morar no Japão, né? Que daí, infelizmente, já foi me distanciando um pouquinho, né, desse grande sonho, eu pensei em começar o meu primeiro canal trazendo esse sonho de volta, que era, vou fazer a minha própria, então, né? O meu próprio canal aqui de música que eu apresento as bandas, que eu conecto as coisas. E esse primeiro canal, ele ainda tá no ar, ele se chama For You to Know. E lá era muito legal, porque eu fazia as conexões, por exemplo, assim, eu falava de um tema, e nesse tema eu conectava a banda. Por exemplo, eu falava nomes de fenômenos naturais que tem. Fenômenos naturais, na verdade, que tem nome de mulher. E aí eu conectava uma banda que tinha nome de mulher. Falava de várias bandas que tinham nome de mulher e conectava uma banda que eu queria apresentar. E aí, nesse canal, eu algumas vezes, foi lá que eu comecei a fazer os primeiros covers, algumas vezes eu fazia covers, né, de bandas que eu tava apresentando ali no canal. Só que esse foi um canal, assim, que foi pra eu estagiar no YouTube, pra eu aprender e fazer muita coisa errada, porque eu não tinha conhecimento de direitos autorais e não fazia sentido, inclusive, eu fazer o conteúdo sem mostrar um pedacinho da música da banda, né? Sem mostrar um pouquinho de um clipe. Então, aconteceram muitas coisas nesse canal, eu acabei abandonando ele, mas ele ainda existe. Se vocês entrarem lá, tá lá, os conteúdos estão lá. E aí, um tempo depois que eu voltei, eu estava no Japão, né? Voltei para o Brasil. Eu fiz um pouquinho mais de conteúdo e aí eu parei totalmente porque eu estava terminando de fazer meu estágio da faculdade, estava trabalhando em 2 empregos, estava uma coisa maluca, assim. Aí eu resolvi abrir um outro canal só para fazer covers. Eu comecei a ter essa ideia de, as coisas precisam ser separadinhas no YouTube. Um canal de covers é só de covers, um canal de informação musical é só de informação musical, canal de animes é só de animes. E aí eu abri esse canal e comecei a fazer vários covers de bandas e artistas que eu curto. Então, se vocês forem lá, vocês vão descobrir que eu gosto muito de rock, tem muito cover de rock. E eu comecei a fazer alguns covers também de aberturas de animes que eu curti. Então, eu fiz cover. Sim, eu não assisti ainda Bleach, mas eu já gostava de várias aberturas de Blitz sem saber que elas eram de lá. Eu fiz uma música muito conhecida para quem viu aí a antigueira dos animes de Digimon, que é a Braveheart. Sim, sim. E aí eu fiz também um cover de uma abertura, a primeira abertura de One Piece, que acho que foi a que mais, inclusive, deu views lá, que eu, inclusive, interpreto o Luffy, o Bug e o Shanks como se eles estivessem cantando a música. Me diverti pra caramba. Então, se vocês forem conferir esse canal, que é a mesma coisa do meu canal de anime, só que é music, né? O anime é o Mezusui Animes e o music é o Mezusui Music. Nesse canal, Manuel, também tem músicas autorais, que eu comecei a lançar em 2021 também, eu acho. Ou 21 ou 22, mas eu lancei 3 músicas autorais e esse ano eu quero lançar mais. Essa é a minha Top, mano. trajetória aí com a música. Que top. Cara, que legal, assim, eu acompanho lá, algumas coisas eu vi que você tem lá o linkzinho do Spotify e tudo mais, para quem quer ver as músicas autorais da Suíça, você vai ter todos esses acessos lá, pessoal. Vai lá, a gente tá deixando aí aqui, ó, você tá vendo aqui provavelmente na descrição aqui, ou aqui na imagem aqui, o arroba lá, para você conferir tudo e não ficar de fora de nada. E isso aí, essa parte de música, cara, eu acho tão incrível. E como ela é tão bem trabalhada, né? Principalmente nos animes, né? Digamos assim. A gente sabe que algumas séries e filmes meio que ficam a desejar. Algumas séries, inclusive, são marcadas por conta da trilha, né? Tem trilha que, por exemplo, Stranger Things, se você ouvir aquela música,
Tararirarirarira, Você lembra da série tararirarirarira, na hora. É a série, mano. Você pode ouvir isso em qualquer lugar, você vai falar, meu, é Stranger Pode Things. não ter assistido, mas você vai saber que é. Entendeu? Então tem série que é marcada. Agora os animes, cara. Assim, voltando um pouquinho pra One Piece, né? Cara, como são bem trabalhadas as trilhas, cara. A trilha, se não me engano, ela chama Epic Epic Battle. Battle. Nossa, Mano, aquela música maravilhosa. cara, aquele negócio de da música, né, que depois e ela usa vários trechinhos durante o anime, né? Aham. Meu, nossa. Eu falo assim, ó, tem muitos repertórios que eu tenho guardado aqui para gastar esses cartuchos na hora certa. Inclusive, essa é uma delas que eu quero um dia apresentar com a orquestra, mas assim, eu quero ter uma big de uma orquestra para Ai, eu fazer quero assistir, hein? Eu um vou negócio chorar. bem feito. A gente tem muitos projetos assim de fazer, porque assim, eu quero um dia talvez fazer um especial, pegar só um anime, e fazer. Cara, a gente vê isso em tantos países, a gente vê que pô, o Brasil tem músico para isso, tem qualidade para isso, né? Para fazer, mas Sim. você vê que a galera às vezes fica mais focado nos filmes, né? Que nem aqui em São Paulo, pelo menos. Eu sei que eles fazem Star Wars não, Senhor dos Anéis tem todo ano. Eles Ah, fazem, tipo legal. assim, é o filme rodando no telão e a orquestra tocando a trilha ao vivo. Ai, que É lindo. assim. É caro pra caramba, mas tem aqui em São Paulo, eu sei. Deve ser uma experiência É, incrível. não, deve ser. Eu sei que tem o Quarteto de Velas, né? Que eles tocam, às vezes, alguns especiais de anime e tudo mais. Mas, cara, eu fico imaginando assim, que nem aqueles vídeos que a gente vê no YouTube, às vezes, das orquestras americanas, ou até mesmo aqui da galera da América do Sul aqui, né? Os países tipo Colômbia, Venezuela, a própria Argentina, eles fazendo espetáculos, tocando a trilha e no fundo passando o episódio ali do anime, ou passando as cenas Ai, mais que lindo. marcantes. Cara, isso pra mim eu acho que vai ser o ápice se eu chegar nisso. Uma coisa assim, Chegará, aqui, chegará. essa aí. Uma coisa que eu tenho muito, assim, esse vai ser, eu acho que é o maior, assim, um dos maiores sonhos que eu tenho, porque a gente sempre tem um monte de sonho, né? Mas um dos Aham. maiores que eu tenho é tocar um medley do estúdio Ghibli. Assim, cara, Ah, que nem foi os 25 anos. nossa, Ghibli também é Não sei se você sensacional assistiu nas trilhas. a trilha, você assistiu o show de 25 anos, né? Não assisti. Cara, é lindo demais, assim. E Quero fora que ver. eles montaram uma orquestra com um coral gigantesco. Eu acho que tinha. Cara, eu acho que na orquestra devia ter uns 200. Não, até mais. Eu acho que uns quase. Sei lá, tinha muito músico, mano. Não sei. Eu não vou chutar porque era muita gente. Eu não vou Era chutar o muita número. gente. Mas era muita gente. Eles fecharam um ginásio para fazer. Era muito grande o espaço lá. Então, Nossa, assim. Meu sonho. Um dia pode ser que aconteça? Pode ser que sim. acredite, O vai projeto tá acontecer. aí. Começou assim, né? É que nem eu falo, uma coisa que eu fico muito feliz foi como a Final Boss aconteceu, né? Era um projeto que eu tinha desde 2013 no papel. Mano, muita gente ainda. Eu falava às vezes com as pessoas, e as pessoas falavam assim: ah, para, mano, você sonha muito, mano, isso aí é impossível, não sei o quê. E aí eu conheci um amigo, fiz amizade com um cara que é um cineasta, e ele tava fazendo um filme, um fan-filme de Cavaleiro dos Zodíacos, né? Que foi a Lenda de Fênix. E nesse processo, ele falou, vamos fazer a trilha junto? Vamos fazer trilha? Aí eu falei, bora estudar pra fazer trilha. E aí a gente começou a estudar pra fazer as trilhas, né? E aí ele falou pra mim, cara, por que você não monta um grupo, tipo, pra tocar na Premiere? E eu falei, cara, já tem esse projeto, será que dá certo? Ele falou, mano, você tem que tentar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, sentei e comecei. Aí você chama um amigo ali, uma amiga ali. Meu, vamos fazer um. Aí montamos uma orquestra, tinha quase 20 músicos. E a gente tocou na Premiere, fizemos uma Que abertura massa! com um medley com trilha de games, filmes, séries e animes. E aí no final a gente acabou com as duas músicas que foram usadas no filme, né? Que é a música do Ikki-Stemme, que é a música do Ikki, né? O Cavaleiro de Fênix. E a música tema do Saint Seiya, né? Ai, que top! Então foi assim, o começo foi muito Viu? incrível. A prova de que tem que ir, fazer as coisas que você acredita, acreditar que vai acontecer. E se vier alguém do seu lado e falar assim, ah, esse sonho é demais, já se, ó, deixa a pessoa de lado, já, porque, meu, É, ó, imagina se não tivesse ido, não já tivesse feito. pensou? Não teria existido o Final Boss não existiria hoje. É. Então e assim, e ver, cara, que nem eu vejo os seus covers aí, até o da Anitta também, que também a Anitta faz os covers lá, Ai, cara. Anitta,
Voz Cara, maravilhosa, toca é que nem eu falo, lindo. meu sonho vai ser juntar nós um dia pra fazer um. Fazer um jam de Ô, anime. fazer. Oxi, aí sim vai ser bom, vai ser bom. Vai ser. E falando um pouquinho mais sobre o. Pessoal, vou falar só mais um pouquinho sobre o One Piece, tá? Depois a gente vai para outro assunto. Aí Vou por falar mim, ó. também sobre a novidade que teve agora, né? Que foi recente, saiu a notícia do que já a Netflix já está divulgando saiu o cartaz, né? Já um banner também que já foi divulgado que a obra vai ser lançada esse ano. Lá no próprio One Piece Brasil já foi informado que eles suspeitam que vai sair ali entre junho e julho, que é os meses do verão americano, né? Ali é a temporada de De férias dele. lançamentos, né, e tal. Cara, me diga, quais são suas expectativas, o que você está esperando, o que você está com medo, porque eu acredito que é que nem eu comentei lá, é um misto. Você tem ansiedade, mas ao mesmo tempo você tem medo. Então conta aí para mim as suas Exato, exato. ansiedades e os seus medos. Conta aí para nós. Ó, desde que começaram a anunciar, Manuel, o live action, eu fiquei muito animada. Porque, assim, a produção, o Oda, fez a gente acompanhar muito passo a passo, né? Olha os atores que a gente está escolhendo, olha um pouquinho do cenário que a gente está construindo, olha como que vão ser as maquiagens. Então, eu vejo que ali tá tendo um empenho muito grande nos detalhes. E o One Piece é muito sobre isso, né? Os detalhes importam muito, porque uma coisinha fora do lugar vai impactar depois no entendimento de uma coisa que vai acontecer lá na frente da obra. Então, se é uma coisa sustentável, se eles querem produzir ou pensar em algum momento, vamos testar para a gente ver se a gente produz tudo num live action, eu achei que foi muito já bem planejado essa linha, né, de detalhes. Então, eu já comecei com expectativas altas. Mas a gente sabe, né, que aconteceram aí criações, né, vamos dizer assim, transferências do anime para séries que não foram muito a contento dos fãs, né? Talvez a produtora achou que ficou maravilhoso, mas ela nunca assistiu o anime. Temos aí o clássico, né, de Dragon Ball, que a gente fala, nossa senhora, por que é que fizeram aquilo? E o que eu tenho mais, assim, tristeza de ver que aquilo aconteceu, que foi Death Note. Por que eu tenho a maior tristeza com Death Note? Porque já existia um live action japonês muito bem feito, né, de Death Note, com, assim, o que eles tinham de tecnologia na época já dava para trabalhar algo muito legal, e foi mexido principalmente na característica de personalidade dos personagens. Isso às vezes me deixa um pouquinho assim, cara, não deu para adaptar assim uma coisa, uma criatura, algo no cenário. Tudo bem, porque a gente sabe que tem a limitação do orçamento, né, da tecnologia que está ali naquele momento. Ok, mas mexer na personalidade do personagem, eu acho que não tem nada que traga a desculpa. E isso aconteceu em Death Note. Então, esses são os meus receios. Se em algum momento mexerem na personalidade dos personagens. Porque estamos aí falando de personagens que têm 25 anos de construção pra gente na nossa mente. A gente sabe qual é a personalidade do Luffy, a gente sabe qual é a personalidade do Sanji, da Nami, do Zoro, do Sop. Então, espero só que não tenha nenhuma alteração nessa linha. E do restante, eu tô com expectativas muito altas. Eu quero, assim, falar do live action de fato, né? Porque a galera tá falando assim, não, já vamos baixar esse live action pra não acontecer, pra galera não curtir e tal, mas assim, a gente nem viu ainda. Vamos ver, e aí a gente faz realmente a crítica sobre a obra feita, né, e publicada. Mas eu tava esperando, eu confesso que eu tava esperando para ano que vem. Eu achei que ainda tem um tempo, assim, né? Porque a gente faz pouco tempo que falaram pra gente que terminaram as gravações. Então eu tava esperando para ano que vem para ter toda ali a produção. Quando anunciaram, né? Saiu praticamente hoje, né? De ontem para hoje, anunciaram que ia ser em 2023, fiquei bastante animada. Tem já um pequeno detalhe ali que a fanbase de One Piece está comentando, que é isso mexe um pouquinho, né, com a seriedade da obra, por mais que a galera esteja pensando, não, mas você tá falando de anime, que seriedade no anime? Gente, tem uma seriedade no anime, porque é o que eu falei, existe toda uma construção de cada um dos personagens, então tem um detalhinho ali que eu espero que ajustem, porque se não ajustar, isso realmente vai dar um impacto na personalidade do protagonista, né, é a minha opinião até agora. Assim, eu acho que o grande problema, como você, eu também. Quando eu vi a primeira vez que eu vi o anúncio, eu fiquei tipo, puf, aquele hype assim, é legal, vai falar. Só que na hora que ao mesmo tempo que foi aquele, eu comecei a lembrar de todas as produções que a Netflix já fez de adaptação, né? É que nem eu falo, eu acho que o grande problema da Netflix é assim, ela precisa entender
quando é uma releitura ou algo do tipo, que eu acho que é o grande problema, na verdade, não só da Netflix, mas eu acredito que é, dos Estados Unidos, do conteúdo americano, do produto americano. Eles Do têm cinema norte-americano, né? sim, eles têm tipo assim, eles têm uma certa tipo, eu vou usar essa palavra, mas não é essa palavra que eu queria usar, talvez tenha uma outra palavra, mas eles têm uma certa prepotência. Em que sentido? Que tipo assim, mano, tem que falar a minha linguagem. Se for É o diferente da padrão minha deles. linguagem, se não for o meu padrão, se não for a minha linguagem, não serve. Então, o que acontece? Assim, Death Note, eu gostei, mas por que que eu gostei? Eu vou te explicar por que que eu gostei. Porque quando eu fui assistir Death Note, eu falei assim, eu não vou assistir Death Note. Eu vou assistir algo que foi inspirado em Death Note, mas eu vou assistir um filme americano que é eu não levei o nome, tá? Porque eu sabia que se eu levasse, porque assim, eu sou fã de Death Note também, cara. Eu assisti o anime e a experiência que eu tive assim na época, assim, é muito bem feito. Meu, a história É. dele é perfeita, ela É fecha o muito bem ciclo. amarrado, tudo. Ela é muito boa. Então, assim, quando eu fui assistir, eu já fui assistir assim, entendeu? Já falando assim, mano, vai Você ser um já botou o filme. pé atrás. Vai ser um filme. Eu vou assistir um filme que é Aham. inspirado numa obra que eu assisti muito boa. Então, por isso que eu gostei. Eu achei, legal, é um filme que é legal de assistir, dá pra dar umas risadas, dá pra. Mas esse negócio que você falou, ele não, tipo assim, ele é totalmente foge do que é Death Note. Não é. Carrega um nome que não representa como foi Dragon Ball. Mano, Dragon Ball eu fui no cinema assistir, cara. Meus pesos. Cara, eu lembro que eu era muito novo na época. Mas eu fiz um mutirão, peguei meus primos, uns amigos meus aqui da rua. Bora lá Ai, assistir. Fomos lá pro shopping, levamos um mutirão de galera. Passamos no Burger King, o Burger King que tava tendo uns action figure, que você comprava o box e ganhava o action figure. Até hoje eu tenho ai, que o da hora. Gokuzinho. Compramos, pá, vamos assistir o filme, mó felizão. E, caraca, que é isso? O que que tá rolando aqui na tela? Eu acho que entrei É, na sala tipo, errada. é Pera. tipo isso. Então, assim, foi muito frustrante. Isso como N outros. Mano, a própria adaptação de Cavaleiro dos Zodíacos, até hoje eu lembro que foi pro cinema, a animação lá, americana. Cara, que frustrante. Sabe? Tudo filmes que eu fui pro cinema. Então, assim, hoje são em séries, né? A gente fica. Eu fico assim, o meu maior medo, na verdade, da questão do One Piece é que é assim. Você falou de um detalhe, da questão dos detalhes, né? Isso eu acho importante, sim. Mas, mano, a coisa assim mais importante para eu posso falar isso com um pouco mais de talvez de propriedade, porque eu estudo um pouco da área do cinema, né? E aí eu também tenho alguns amigos que são roteiristas e eles falam uma coisa que é fundamental para qualquer filme ou série. História, mano. O grande problema hoje das séries tem sido o quê? Eles estão preocupados muito em adaptações, né? Eles estão preocupados, às vezes, muito com mais detalhes do que com história. E o que acontece? Se tiver muito detalhe e não tiver história, o detalhe ele vai agradar quem? Ele vai agradar vai agradar você porque a gente é fã. Mas se não tiver história, a galera que tá ali assistindo como, tipo, tá começando agora a acompanhar One Piece, vai assistir e vai falar assim, pô, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada. Tipo, é que nem quando a gente, vamos supor, é que nem quem foi assistir o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Cara, quem assistiu todos os Homem-Aranha, cara, vibrou em cada aparição do Andrew Garfield, do Tobey Maguire. Cara, vibrou porque, cara, Se conecta, né, ali. apareceu cada vilão, você vai lembrar, mano, aquela nostalgia, pá. Agora, tipo, quem chegou lá assistindo, só assistiu os filmes do Tom Holland, tipo, ficou no cinema assim, o que tá acontecendo aqui? Que esse pessoal tá, sabe, aquele negócio, né, que aquela frase que o Borgus, né? Eu sou fã, quero service. Isso funciona para quem é fã. Legal. Para quem é fã, tem que ter o fanservice. Mas para quem não é fã, tem que ter história. Se não tiver história, e aí é onde muitas séries às vezes acaba. Pô, tem séries que nem a série do Resident Evil. Cara, se você tirar um nome, Resident Evil, é uma ótima série de zumbi. Cara, é uma ótima série. Você ri, ela é boa, ela é engraçada, tem uma certa história, mas o problema é que ela carrega um nome. E aí ela não traz nada da essência desse nome. Da Então, essência do sim. game, né? Então esse que é o grande problema. Que nem uma série que todo mundo tá falando que tá fazendo isso
com propriedade é The Last of Us. Eu não assisti ainda, Ah, eu também não. tô esperando para assistir, mas assim, todo mundo que tá assistindo tá falando que tá muito bom, tá muito fiel. Então, assim, aí que acontece, a gente começa a ver, dá para fazer, mas aí basta quem querer fazer, a produtora, né? Porque é quem tá investindo a bala, quem tá investindo dinheiro. Uma coisa que, assim, que me incomodou muito, porque assim, eu já tenho raiva porque os americanos, eles acham que a gente, que todo mundo que é latino, todo mundo é igual, todo mundo é índio, todo mundo fala espanhol, todo mundo é. Isso eu já fico uma raiva já. E Já aí, tipo bota num assim, padrãozinho. sim, aí escolheram um ator mexicano que nem da América do Sul porque a mexicana é América Central. México é Uhum. América Central. Escolheram um ator mexicano para fazer o personagem brasileiro da América do Sul, que é o Luffy. Então, assim, quando ele, assim, no começo eu fiquei, sabe? Eu sei que depois ele fez lá um post, eu vi lá o post que ele fez, falando, Brasil, por favor, confia em mim, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer o melhor Luffy, eu vou representar vocês, não sei o quê. Tá, a gente. Aí a gente dá aquele negócio, não vamos dar um voto de confiança, né? Não sei o quê. Mas a gente sabe que aqui no Brasil tem atores capazes que poderiam ter sido chamados. Exatamente. A gente Eu quase sabe falei pro que. meu irmão fazer teste. Meu irmão é ator, né? Então, Falei, cara, entendeu? vai lá fazer o teste. Cara, tem muita gente que é capaz, cara. Tipo, é isso que eu falo, que nem. Aí tem o Sup. O Sup a gente sabe que ele é um afro. Ele é um afro ele não é um afro-americano. Ele é um um negro mesmo Exato. da África. Ele é um cara. Por que não pega um ator de lá? Porque tipo, tem que pegar um cara que já pegar aqui já um americano já. Essas coisas meio que me incomodam, sabe? Porque assim, você Uhum. vê que eles estão indo pelo caminho que é o caminho assim, que é o que eles seguem sempre, que tem que ser É assim. do padrão norte-americano. Tem que ser nosso padrão. Se não for nosso padrão, a gente não faz. É mais ou menos isso. Então, esses detalhes me deixam receosos. Porque, assim. É. é, e também a questão do famoso politicamente correto. A gente sabe que o One Piece, principalmente no começo dele, mano, a personalidade do Sandy, mano, algumas coisas que o Zoro fala, algumas piadas mesmo que o Luffy fala, no próprio japonês, a gente sabe que, mano, se for usado isso hoje numa série, talvez não seja vista com bons olhos, né? Então, até que ponto isso vai ser reformulado, isso vai ser. Ajustado, adaptado, né? Entendeu? E aí, esse que são os medos que vai ficando, porque você começa a ver todas as produções que vai chegando hoje. Tanto, mano, a gente vê Velma aí, que a galera tá malhando, né? Que ela estão falando que ela tá desconstruindo tudo que foi construído há anos aí com o Scooby-Doo. Tem gente que tá do lado, tem gente que tá gostando, mas a massa tá odiando, né? A massa tá Que existe odiando. uma fanbase, né, que conhece a obra, que conhece o personagem e vai realmente ter essa linha. Então, eu não tô com tanto receio ainda. Depois, talvez que eu assistir alguns episódios, eu possa até, né, ter uma opinião diferente, porque o Oda falou que acompanhou muito de perto a produção da série. E o Oda, ele é muito criterioso para tudo. Então, assim, eu não sei como aquele homem arranja tempo, mas ele acompanha toda a produção do anime, toda a transferência, né, do que vai ser feito do mangá pro anime. Ele não esteve muito próximo de todos esses filmes que a gente viu nos últimos anos, mas o One Piece Film Red, ele acompanhou a produção. Acho que foi a primeira vez na história que ele acompanhou um filme nessa parte da linha de produção mesmo, porque antes era mais assim, deixa eu dar uma olhadinha no roteiro e tá bom, vão lá, sigam com o que vocês querem fazer. Mas é porque realmente o que ele queria era ter essa expansão mundial que teve, né, pro filme, que a gente chegou até a ver o One Piece lá na Times Square, né? E eu acredito que ele também viu com bons olhos transformar a obra numa linha de live action, que ele pudesse ele acompanhar e ver todos esses detalhes. Talvez tenhamos novidades aí nos próximos dias. Tem um detalhinho ali, né, que a gente estava falando, inclusive, que é super importante e não está no pôster. Mas esperamos aí que Oda, nosso mestre querido, nosso pai da obra querido, arrume isso. Mas até eu ver a série, eu não vou ter nenhuma expectativa negativa, uma expectativa somente positiva. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu também, assim, eu prefiro muito quebrar a cara no sentido bom de assistir e falar assim, que belíssimo, né? Realmente chegar e ver que o negócio vai ser produções, que é o que a Netflix está querendo, que tome proporções como foi Wandinha, como foi Stranger Things. Exato. Meu sonho, meu sonho. Mas assim, a gente sabe que ao mesmo tempo, né? A gente tem se decepcionado aí com algumas franquias aí, né? Então, É. quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Mas bora lá, bora,
E vamos falar aqui, ó. Eu vou puxar só mais. Pessoal, a gente tá chegando no final, tá quase acabando. Mas eu vou puxar só mais 2 assuntos aqui e aí eu prometo que a gente Bora! termina. O primeiro que eu quero puxar, cara, eu quero. Não é polêmica que eu quero falar, mas eu quero que você fale um pouco. Provavelmente você deve ter ficado sabendo da questão do que rolou do Briggs, né? Que a galera, a comunidade do. Eu não sei falar a pronúncia daquele anime, então eu falo Chainsaw Man. o Homem Motosserra. O Homem Motosserra. Meu, o que você. Cara, é assim, é que nem eu não vou falar, depois eu falar minha opinião, mas eu vou deixar você falar primeiro. Que você acha dessa questão, desse fator? Vou falar um pouco sobre isso daí, que eu acho que é um assunto que deve ser talvez transmitido alguma mensagem para a galera. Eu acredito que você vai ter alguma mensagem bacana, sei que tem. A gente tá vendo aqui. Boa, boa. Ó, eu acho que de novo a gente traz aquela linha do como incentivar uma comunidade positiva, né? Porque assim, essa foi a visão que eu tive de tudo que aconteceu. Primeiro que acontece uma linha assim de talvez as pessoas não saibam todo o processo que acontece até o momento que chega a acontecer de fato uma dublagem. E a gente tem, claro, uma situação no Brasil que as obras demoram um pouco mais do que a gente gostaria para elas chegarem para a gente no nosso idioma, que inicialmente vem para o mangá, né? Para a gente poder conseguir ler. Então, muitas coisas são feitas por fãs, né? São feitos por terceiros que não são oficiais. Então, o que vai acontecer numa tradução, como em qualquer idioma, né? Vai ter uma interpretação da pessoa que está fazendo a tradução ali. Então, acho que começa um pouquinho lá. E sempre quando eu vejo alguma coisa assim nas obras que eu acompanho, o que eu faço? Deixa eu ver como que era isso originalmente, né? Então, quando começou essa nuance, né, de falar do futuro, eu fui lá olhar o mangá original para ver que kanjis que usaram aqui, né? Então, eu costumo, assim, talvez porque eu seja uma produtora de conteúdos informativos, a minha linha geral é procurar a informação correta. Então, o que eu faço quando eu vejo que está rolando um burburinho de tradução? Qual é o termo original? E o termo original lá é saiko. E saiko é uma palavra que você pode falar o melhor, né? Muito bom, show, dá para usar tranquilamente, né? Top, demais, porque é essa expressão que a Saiko traz. Inclusive, isso tem em vários outros animes. Agora, talvez que vocês tiverem ouvido aqui, vocês vão começar a prestar atenção se vocês assistem animes legendados, né? Dos personagens falando, Kore Saiko, Ore wa Saiko. Então, tipo assim, eu sou melhor, eu sou top, eu sou show. Então, cabem todas essas linhas. E a primeira pessoa que resolveu, né, fazer uma tradução dessa que acabou chegando no Brasil, usou um termo que ela achou que era legal. E ali tinha uma piadinha, né? Ok. Só que assim, temos os limites do o que é engraçado e o que se torna extremo. Então, o que eu achei que aconteceu ali? Primeiro, em inglês, né? Que é quando chega primeiro, infelizmente as coisas em inglês, já tinha sido usado um termo muito comum. Quando chegou no mangá em português, né, a editora, que foi a Panini, também recebeu ali, né, muitas críticas e tudo mais, mas ela usou um termo que era a tradução direta e correta. Depois isso saiu na legenda, e quem foi mais atacado, infelizmente, foi o dublador, porque chegou ali numa massa maior, talvez, né, de fãs em que tenham visto e não tenham gostado da forma como ele colocou, ou até, né, muitas vezes eu vi ali nos comentários, achavam que ele teria o poder de mudar isso. E as coisas não funcionam assim, porque elas vêm com uma orientação. Você vai fazer assim, você tem essa micro abertura para você colocar algo que vai combinar com a abertura da boca, mas o dublador não vai conseguir mexer numa coisa que já está pré-estabelecida e já está pré-aprovada. Então, no fim das contas, o que eu achei que aconteceu nessa situação? Um desrespeito com o profissional. Porque começou-se a gerar uma coisa ali de um crescimento dessa cultura do ódio. Mas você, né, deveria ter mudado. E as coisas saíram de uma piada que era muito legal, que inclusive eu brinquei em alguns momentos, né, quando a gente estava falando desse conteúdo, quando saiu, para uma coisa muito desrespeitosa. Então, de novo, o que eu trago gente, procurem não se envolver com a cultura do ódio. Tá acontecendo uma coisa ali que já tá saindo da linha, assim, de comentar pro desrespeito, eu já não estou mais ali. Eu simplesmente já não estou vendo aquilo crescer, eu já não estou falando daquilo, eu já não estou dando palco para aquilo, porque acontecem coisas muito, infelizmente, elas saem da internet às vezes, né? As coisas saem da internet para uma cultura de ódio crescente, por uma coisa que quando você vai lá no cerne, era tão pequena, né? Tão boba. Então, a minha opinião sobre isso, no fim das contas, quando é uma coisa desrespeitosa com um profissional, e as pessoas não precisariam ter inflado aquele ódio
em cima da pessoa. Eu acho que é isso. De novo fica a minha mensagem de vamos construir uma comunidade positiva, porque isso pode ter acontecido com ele, mas acontece, assim, aconteceu e ficou muito visível porque ele é uma pessoa famosa, né? Mas isso acontece em outras linhas menores e vocês não têm ideia como isso afeta as pessoas. Então eu já vi cosplayers passando por situações assim, uma adaptação do cosplay que a pessoa não gostou como ficou, gerou toda uma comunidade de ódio crescente, foi lá criticar a pessoa, né, trazer a pessoa para baixo, produtores de conteúdos, né, vai lá e faz um vídeo com a opinião da pessoa, que era só a opinião da pessoa, né, não tinha nada ali de agressivo, vai toda uma comunidade unida lá com um crescente de ódio para poder derrubar aquele conteúdo da pessoa, então é isso, gente, vamos cultivar o respeito e uma comunidade positiva, porque é o melhor que a gente pode fazer. Eu tive a oportunidade ano passado de palestrar num evento e eu estava falando justamente sobre essa questão da cultura do ódio. Porque assim, eu teve uma época que eu parei para tentar entender o porquê disso, porque assim, eu venho de uma geração, eu acredito que você venha da mesma geração que eu, de otakus, você é de São Paulo, então provavelmente Uhum. você veio da mesma geração que eu de otakus. Mano, eu lembro que assim, de todos os eventos que eu ia, de todos os eventos que eu já fui na minha vida, o evento otaku era o que eu mais me sentia bem, velho. Era um lugar onde eu me sentia em casa, tá ligado? De você chegar e, tipo assim, meu, parecia que todo mundo era amigo, parecia que todo mundo era família, que todo mundo é irmão. Você vai, as bandas tá tocando, você vai lá cantar com os caras pulando, abraçado. Você nunca Você, viu a pessoa, mas ela se tornou seu melhor amigo é, ali no evento porque você é, viu é, do mesmo é anime. isso, sabe? Tinha essa questão de coletivo, de, sabe? E aí eu comecei a tentar enxergar o que que mudou. E eu enxerguei uma coisa que eu acho que é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, chegou uma massa de pessoas para esse mundo, uma nova geração, que elas não tiveram a mesma base que nós tivemos. Essa base de respeito, de amor ao próximo, de eu entender que existem diferenças e tudo mais. E chegou uma galera que a galera do imediatismo é a mesma galera do cancelamento. Em que sentido? Vamos supor, eu chego no evento, né? É os famosos críticos, né? A galera quer ser crítica. Ela chega no evento e, tipo assim, ela quer fidelidade. Então, assim, se for um cara negro fazendo um personagem de cosplay branco, um personagem branco, o cara fala, pô, mas não tem nada a ver, mano, o maluco é negro, quer fazer. E aí o que acontece? Começa a surgir esses pequenos pitacos que foram surgindo, entendeu? E eu acho que hoje isso está cada vez se intensificando por conta dessa massa, que é uma Que galera triste, né? que eu falo que, infelizmente, essa galera, eu falo, mano, não é a galera raiz, que realmente ela vai, estuda, ela lê mangá, ela lê. Não, é uma galera que é superficial, que ela acha que o Superman é da Marvel e o Homem de Ferro é da DC. É esse tipo de pessoa que é a galera que é a galera do cancelamento, né? A galera que quer hater mesmo, quer, sabe? Essa galera. E eu me preocupo muito, porque assim, essa galera tá crescendo mais do que a galera raiz, porque a galera raiz tá ficando tão desmotivada, Sim, eles estão sim. eles estão se ausentando de onde está essa massa, eles estão saindo fora, e aí tá ficando só essa galera, entendeu? Tá ficando só essa galera. E a gente fica preocupado, entendeu? Então, quando eu fui lá nesse evento palestrar, eu até falei pra galera, eu falei assim, meu, tentem sempre tirar uma coisa boa de algo, tenta sempre chegar a uma situação ou boa, e se for algo de ódio, que nem eu falo, na questão do BRICS. Quando começou a chegar um monte de informação para mim sobre, mano, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu não vou dar ibope. Cara, eu ignorei o que estava Exatamente. acontecendo. Eu ignorei. Porque eu falei, meu, se eu chegar lá, mesmo eu sendo um canal de notícias, de reportagem e tudo mais, e eu chegar lá e ser só mais um que está colocando lenha na fogueira, cara, eu vou estar piorando a situação, porque lá na página do Instagram a gente tem quase 10 mil. Eu vou estar inflando mais 10 mil pessoas, cara, praticamente. Entendeu? Então, Exatamente. assim, para que eu vou fazer isso? O que que isso vai ser de benéfico para mim? Então assim, é, eu preferi, tipo, desconsiderar. Então, sempre quando eu vejo uma informação muito polêmica, cara, eu estudo muito a informação para falar assim, eu devo postar ou não? Uhum. Será que eu posso? Será que isso aqui vai piorar a situação ou vai melhorar? Então, assim, tem coisa que às vezes eu me omito. Eu me omito até porque eu também não curto polêmica, que nem você falou, né? A gente tava conversando no off, a questão de polêmica, mano. Eu não curto, cara. Eu não curto, assim, eu fujo o Eu também máximo que não. eu posso, assim, porque eu acho que é desnecessário, sabe? Eu não quero chamar público para ficar
incendiando floresta. Não, eu quero chamar a galera para revitalizar esses lugares que foram queimados, tá ligado? Então, eu penso Exatamente. muito assim, porque até então, que nem a gente tem métrica de público que a gente tem. Então, vamos supor, às vezes, a gente está falando aqui um assunto que se talvez a gente falasse, a gente vai estar, de repente, colocando uma mensagem para alguém que não é para esse público específico, Uhum. entendeu? Então, esse que é o cuidado que nós temos que ter, que nem a mensagem que se deixou. Pessoal, vamos parar com o discurso de ódio, vamos começar o discurso de amor, cara, vamos começar a parar com isso, sabe? Ah, eu vi, não gostei, que nem todos os vereditos que eu faço, cara, eu tento sempre, que nem eu falo para um amigo meu, eu não faço esse tipo de veredito, tipo, detonando, falando, pô, uma bosta, não. Eu sempre tento ser imparcial. Primeiro, eu vou falar sobre a produção e depois eu falo assim, ó, essa é a minha opinião. Mas pode ser que a minha opinião não seja a sua. Tipo, cara, tem filme que eu amei, que eu sei que muita gente odiou. E tem filme que eu sei que muita gente amou e eu odiei. Mas, tipo assim, não quer dizer que porque eu odiei, que a minha palavra é 100% a verdade. Porque Exato. a minha experiência não vai ser a mesma das outras pessoas. Às vezes pode ser que aquele filme foi ruim, porque naquele dia eu estava andando na rua, tropecei, caí. Às vezes perdi o ônibus que eu tinha que pegar. Tava aquele dia que você está estressado, você vai assistir o filme e você não tá, de repente, talvez apto para receber aquela obra. Na vibe do dia, né? Sim, então eu acho que tem tudo isso que a gente tem que levar. E talvez tenha uma outra oportunidade que você assiste e fala assim: caraca, eu falava tão mal, que nem o Lanterna Verde, cara. Eu lembro que na época do filme do Lanterna Verde, com o Reynolds, né? O Raymond Reynolds, eu esqueci o nome, Uhum. eu acho que é esse nome. E aí todo mundo meteu o pau e, tipo, eu assisti também já, assim, todo mundo falou mal e realmente esse filme é mó ruim. Aí eu fui assistir esse dia, cara, o filme, tirando o CGI que é ruim, o filme é legal, cara, é legal. Então, assim, você vê que você muda, né, com o tempo, né? A gente muda. Então, por isso que não é bom sempre a gente ser imediatista a ponto, tipo assim, ah, fulano dublou errado, então eu vou lá agora entrar na internet e vou meter o pau no fulano porque ele dublou errado. Não, por que que eu não paro para ir? Não, vou dar uma, que nem eu falo. Que nem eu também assisto muito legendado, mas eu gosto de dar chance pro dublado, por quê? Porque eu lembro que o que me chamou a atenção, o que me levou para o mundo dos animes foram os dublados. Cara, Exatamente. Cavaleiros Também. Zodíacos, Digimon, A gente Pokémon. viu tudo na TV, né? Cara, então assim, então esses caras me levaram para isso. Então eu Hum, tenho que valorizar ainda. Então hoje, que nem eu falo, One Piece, eu assisto muitos anos atrás, mas hoje eu assisto, eu faço questão de assistir legendado, o dublado, quer dizer. Faço questão de assistir dublado, porque eu quero ser o público, eu quero ser métrica para eles, porque é uma coisa boa, tá ficando legal, é uma coisa que é legal, é divertido de assistir. Então é isso, entendeu? Mas vamos pro próximo tópico aqui, porque a gente tá prolongando muito. Só pra gente finalizar, eu sei que a gente já falou da questão de música só, mas eu tava vendo lá, você toca bateria também. Você tinha uma banda de rock, é isso? Ou não? Porque eu vi que você era roqueirinha. Eu falei, caraca! Não, porque assim, ó, eu conheci a Sui aqui, pessoal. A Sui já é toda menininha, meiguinha, fazendo uso de com perucas cabelo, coloridas. cabelo colorido. Daqui a pouco você vai nas fotos assim dela lá do perfil dela. Não, não vou falar, não vou passar o perfil dela aqui, vocês vão ter que procurar. E seguir, viu? E segue lá. Cara, aí você vê aqueles só os CDs de rock, pá, já na vibe do rock. Falei, olha, essa aqui curtiu um rock, mano. Sério, conta aí pra nós Nossa, aí. eu curto, hein? Eu Você tinha curto, na banda, verdade, Você até tinha banda? hoje eu curto muito rock, porque a minha base, assim, da época, né, que eu tava na adolescência, acho que todo mundo passa por uma fase meio assim, né, a meio do revolto. Foi É muito porque assim. sem querer te cortar, só pra complementar, na nossa época tinha a questão assim, você fazer parte de um grupo específico. Exato. Então, ou você era roqueiro, ou você era o cara do rap, ou você era o cara do sertanejo, ou você era não sei o quê. Sempre tinha isso, tinha muito disso. E tava meio puxado pro estilo musical, né? Porque, querendo ou não, o seu grupo ia, quando estivesse numa rodinha de amigos, botar uma música pra tocar. E Verdade. ia ser aquela que a galera mais curte, né? Então, eu passei por essa era rock. Foi de uma linha mais pesada para uma linha mais leve, vamos dizer assim, porque eu comecei muito no new metal. Nossa, eu era apaixonada por Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Slipknot, Marilyn Manson, que era o meu artista, inclusive, favorito na época, assim. Minha família ficava louca, porque as músicas, né, pesadas e bizarríssimas dele. Mas eu sempre curti muito o trabalho, eu nunca curti muito a pessoa, então eu sempre soube separar isso muito bem, porque a vida pessoal do cara é maluca, assim.
E aí, quando eu fui, obviamente, né, gostando de rock, no meu grupinho de rock, a gente sempre teve vontade de ter banda. Eu fui ter banda no Japão, eu não tenho nada, mas nada, nada. Pra não dizer que eu não tenho nada, minha mãe guardou umas fotos que saiu numa revista da época que a gente tinha banda no Japão. E foi uma época, assim, muito gostosa, muito legal. Eu morava numa província, eu saía de noite na sexta-feira de uma província, como se fosse um estado. Uhum. Viajava de trem para outro estado, a gente ensaiava a noite toda, no outro dia a gente tocava em barzinho, era muito gostoso. Só que já era uma vibe assim, Green Day, Blink, Pitty, era muito divertido. Depois, quando eu voltei pro Brasil, aí era mais solo, né? Eu fazia os covers ali e tudo mais, ainda tem muita ali influência rock, se vocês forem lá no meu canal de música. E eu tive vontade, só que assim, nessa época eu ainda só tocava violão, e assim, quando eu falo tocava, tocando do que eu aprendi na internet, das coisas. Fazer aula mesmo, acho que eu fiz assim 1 ano de aula, que era um experimento que tinha lá na prefeitura que eu morava, né? Na primeira cidade que eu morei, que é São Bernardo, e a gente aprendeu assim num curso completamente gratuito de um professor, cara, que ele é um anjo, um anjo. Ele fazia aquilo no horário assim que é o único horário que ele tinha livre, ele ensinava um monte de criança a tocar violão. Então foi uma época que eu fiz um pouquinho de aulas, mas aí depois eu não fiz mais nada. Então eu falo que eu toco, mas é do que eu aprendi por conta. E aí eu tinha muita vontade de aprender a tocar bateria. Aí isso sim, eu fiz 8 meses de aula de bateria numa escola que era bem pertinho aqui de casa, maravilhosa. Uma pena que a pandemia derrubou a escola, porque eles não conseguiram continuar. E nesses 8 meses, era muito legal o método deles, porque eles levaram a gente para tocar em recital, levaram a gente para tocar num barzinho aqui de Curitiba. Então eu tive a oportunidade de me apresentar tocando bateria. Quero voltar a fazer aulas, inclusive. E o mais recente que eu tô aprendendo tá aqui, ó, esse pequenininho no cantinho, que é o ukulele. Ah, o O ukulele. ukulele é o que eu tô mais recentemente aprendendo. E tem cover, inclusive, no canal, tocando ukulele, cover de anime. Mas, ó, pra gente já indo pro final aqui, pessoal, infelizmente a gente já tá acabando, o bate-papo tá incrível. Por mim, eu ficava aqui mais algumas horas, mas eu sei que a Sui é muito ocupada aí, pessoal. Eu já consegui roubar um bom tempo dela já, que foi legal pra caramba. Mas, Sui, só antes da gente concluir, conta pra gente, assim, o que que te motivou e te inspirou a seguir esses caminhos, né? Porque a gente sempre tem uma história, né? Que a gente fala, pô, o que me motivou a fazer isso, né? E conta para nós um pouquinho qual que foram as suas inspirações, né? Que te levou para esse caminho. Massa, massa. Acho que um pouco vem desse histórico que eu sempre tive vontade de trabalhar com comunicação e audiovisual. Então foi algo que sempre esteve ali na minha mente. Eu quero fazer alguma coisa com vídeos. Depois, claro, essa linha de amadurecer, né? A ideia. Qual é a imagem que eu quero construir? Então, sempre pensando nessa imagem de ser informativa, de levar informação de uma forma leve. E sabe que, assim, durante a pandemia, que foi quando acho que eu cresci mais as minhas redes sociais, que a galera estava consumindo mais, eu recebi umas mensagens tão validadoras, assim, do que eu desejava, que eram as pessoas falando, nossa, eu tava triste porque meu pai, infelizmente, ficou doente, ou alguém da minha família ficou doente, e eu assisti um vídeo seu e, tipo, que bom que você sorri nos vídeos, porque eu fiquei feliz, que bom que você trouxe essa informação, porque eu aprendi mais sobre a obra. Então, esse tipo de validação é que quando você estiver pensando, você que está assistindo, pensando em construir as suas redes sociais, né, o que você quer gravar, fazer, pense que é isso que você quer lá na frente. Então, um dos meus sonhos, que é o que você falou, a gente tem muitos sonhos, né? Mas um dos meus sonhos é realmente, de uma forma muito ampla, eu ser reconhecida dessa forma, sabe? As pessoas me verem e falarem, nossa, aquela é a menina que faz o conteúdo que ela ama, porque a gente vê na cara dela, no sorriso dela, e é informação que a gente pode confiar. Então, é esse tipo de imagem que eu quero construir, ser uma referência e deixar esse legado, assim, ao longo da minha vida, dessa linha de referência. Então, isso me motivou muito também a continuar. Obviamente, as pessoas ao meu redor que, por mais que elas acham que é bobo, de vez em quando me escrever e falar assim, nossa, vi um vídeo seu esses dias, lembrei de você, como tá legal, continua fazendo, nossa, gostei muito desse conteúdo, eu gosto muito desse personagem, continua fazendo o que tá fazendo, esse conteúdo me fez feliz. Esse tipo de coisinha também ajuda a gente demais a ficar motivado, a continuar. Propriamente o canal de animes, eu posso dizer assim, que um grande motivador foi o meu namorado, porque quando eu tava ali muito envolvido com música, ele sempre falava, cara, eu acho que se você fizer um canal de animes, porque você já gosta de animes, né? Você já tem uma vibe de falar bastante quando a gente tá trocando ideia assim no off. Acho que vai ser muito legal. Então ele me motivou muito também. E ele continua me motivando, né? Tem muito entendimento das próprias redes sociais, tem um desenvolvimento de canais de redes muito bom. Então, tem pessoas próximas de você, minha família me apoia demais. Então, eu vejo assim, às vezes que eu converso nas lives e a galera fala, ai, mas
puxa, que meu pai não gosta muito, minha mãe não gosta muito, não sei o que os meus amigos vão pensar. Então, ter esse apoio familiar é tão importante. As pessoas que estão próximas de você falarem, nossa, que legal isso que você faz, né? Tipo, que orgulho que eu tenho de falar que você é uma pessoa próxima de mim, que é meu filho, de saber separar as coisas. Eu consegui chegar nesse momento que eu tô muito feliz, que é falei para vocês, né, de tudo que eu faço na área da educação, mas quando eu tô lá na área educacional, eu tô focada lá. Eu tô conversando com grandes diretores, grandes, né, donos de redes, e eu estou sendo a pessoa, a profissional que é necessário naquele momento, com todo o foco que eu preciso naquele momento. Quando eu preciso desligar a chavinha para produzir os meus conteúdos, eu sou a Sui das redes sociais que fala de One Piece empolgadíssima e tal. Então, eu acho que eu consigo aproveitar o melhor, né, desses mundos em que eu navego, e isso me motiva ainda mais. Eu posso dizer também que vai um pouco de sorte de tudo isso que eu contei para vocês ter acontecido na minha vida, ter pessoas legais, ter pessoas que me apoiam, ir para uma linha de conteúdo que se conecta comigo, conseguir separar as coisas bem, trabalhar nessas várias linhas que eu trabalho muito bem, né? Então, acho que vai um pouquinho de sorte, mas eu sempre também tentei atrair isso para mim, de alguma forma. Então, né, essa conexão que a gente está fazendo aqui hoje com o Manuel, com o pessoal da Final Boss, eu sempre acredito que foi porque eu desejei algo muito bom na minha vida e essas pessoas, essas conexões chegaram a mim. E é assim que a gente vai construindo, acho que algo muito bom. Então, é tudo isso que me motiva. Que bacana, que legal. E para a gente concluir, é claro, a gente deixa um espaço aqui para você fazer todas as considerações finais e também deixar aqui uma mensagem para a galera, assim, sabe? Deixar uma mensagem para o pessoal aqui do canal. Fica à vontade. Boa! Então, acho que, primeiramente, se você ainda não conhece One Piece, eu vou começar pelo começo. Você precisa assistir One Piece. Esquece que tem mais de 1000 episódios, mais de 1000 capítulos. Só aproveita a obra. É isso. Dito isso, não pule arcos. Gente, eu sei que tem aquela vontadinha assim de, eu vou saber um pouco mais pra frente da obra, mas One Piece é uma obra muito conectada, então se você pular qualquer episódio, qualquer arco, pode ter certeza que você não vai entender alguma coisa na história. Então, deixa aqui, né, a minha indicação sobre essa obra, que é a minha obra favorita. E também, claro, quero convidar quem ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, a conhecer as minhas redes sociais, a me acompanhar no TikTok, aqui, né, no YouTube, ou onde esse vídeo, né, estiver passando, na rede social que esse vídeo estiver passando. Me acompanhar também no Insta, né, porque a gente está sempre trocando essa ideia positiva sobre animes em todas as redes sociais. Eu tava falando pro Manuel Noff aqui que sempre que eu tenho um tempinho, eu tô ali respondendo os comentários. Eu não consigo responder todos, mas eu tô sempre tentando dar o máximo de atenção, porque a galera que me segue, a galera que me apoia, também me motiva muito a continuar, né? A gente trocar essa ideia é muito legal, da galera que curte a mesma coisa que eu curto. Então, acho que isso é muito importante. E também pedir para que vocês acompanhem as redes sociais e o trabalho da Final Voz, porque eles são os maravilhosos. Estão proporcionando aqui esse momento de troca super importante. E a gente, né, como vocês puderam notar, a gente acredita em coisas muito parecidas, que é levar um conteúdo de qualidade, levar um conteúdo para divertir todo mundo e construir uma comunidade positiva dentro do mundo otaku. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar. Você, pessoa que está nos assistindo, faça parte dessa comunidade positiva, não gere nada de ódio na internet, porque assim a gente vai poder ter um mundo cada vez melhor. E é o meu grande desejo. E é isso aí, pessoal. É isso aí, bosses. Essa foi a nossa entrevista com a Sui. Sui, muito obrigado. Você foi incrível. Muito obrigado por ter nos dado essa atenção, tá aqui no canal. Espero que essa seja a primeira de muitas. E é isso, boss. Obrigado por você que ficou até aqui. É claro, não se esqueça aí de nos seguir, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo aquele... Deixa uma mensagem aí nos comentários para a Sui que ela vai vir aqui ver e vai vir responder aqui, ó. Fica em paz, que ela vai vir aqui, viu? Ela vai... É isso, pessoal. Obrigadão, obrigadão mesmo, Sui. Obrigadão de coração, é Eu isso. que agradeço pelo convite. Obrigada, galera que assistiu. E valeu, boss! Valeu! É isso.